hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui na RTM Brasil, hoje não do meu ladinho, não no estúdio da rádio em São Paulo, capital, mas participando com a gente de maneira remota, uma querida que já entrou pro meu coração e aqui também pro repertório da RTM, a Alessandra Valtral. Alessandra, obrigada pela tua companhia nesse dia, seja bem-vinda na casa dos nossos ouvintes, no trabalho deles, tudo bem? Tudo bem, Renata? Muito obrigada novamente pelo convite. Também para mim é uma alegria estar com vocês todos novamente. E eu quero contar uma curiosidade, Alessandra, que eu até cheguei a contar para algumas pessoas aqui próximas a mim. Naquele dia que você veio no sábado aqui na RTM, por ter trabalhado de segunda a sexta, era um dia que eu tava, sabe, cansada. E aí eu pensando, né? Ah, mas será que vai ter entrevista ou não? E daquele bate-papo que a gente tomou perto da máquina de café e você contou a sua história de vida, eu fiquei tão encantada, tão maravilhada. E eu falei, vamos descer e fazer uma entrevista? E eu falei, como Deus é incrível. Porque ele faz esses encontros, ele promove isso pro nosso bem. Você participou com a gente contando a história da sua vida. E eu quero que você recapitule daqui a pouquinho para aqueles que ou que querem lembrar, né, da nossa entrevista, ou para aqueles que ainda não te conhecem, e como a gente teve retornos de ouvintes nossos agradecendo tudo que você nos explicou, falando que a tua história levou esperança para casa deles. Então, Alessandra, é com alegria que eu te recebo de novo e peço que você conte um pouquinho aqui da sua história antes de a gente entrar propriamente no assunto de hoje. Eu louvo a Deus demais por isso, sou grata. A minha história é que sou autista, né? Fui autista não verbal até os 13 anos de idade e graças ao Evangelho, hoje eu cheguei ao nível 1 de autismo. Eu sou uma mulher independente, né? Eu consegui estudar, ter meus filhos, meu trabalho e, para a graça de Deus, venci, né? Com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar um pouco de uma das dificuldades que eu passei e que toda pessoa autista pode passar, e da maneira milagrosa como Deus pôde cuidar da minha vida todo esse tempo e da dependência que eu vivi dele, do Evangelho, da palavra, do cuidado do Senhor Jesus, porque por mim mesma eu não chegaria até aqui, porque fui sempre sozinha, eu e o Senhor. E é Ele quem tem direcionado a minha vida até aqui, graças a Deus. Isso é muito visível, turma, tanto quando ela está aqui no ar, quanto nos bastidores, o quanto ela é aquela pessoa que deixa o Senhor cuidar, direcionar e soprar, né? Porque aqueles que são nascidos de Deus são como o vento, vão por onde Ele mandar. E antes de a gente entrar, então, no nosso assunto, que é sobre o Agosto Lilás, uma campanha, né, que objetiva instruir a população a como identificar e a como reagir a casos de violência. Antes de a gente falar sobre isso, Alessandra, você citou que você era autista verbal até os 13 anos e que atualmente você está como autista nível 1. Conte brevemente pra gente um pouquinho dessa questão do espectro, porque há muitas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre isso. Então, o autismo, essa classificação, ela está em breve assim, para deixar de existir, porque tem causado muitas dificuldades e até polêmicas. Mas, por enquanto, nós ainda classificamos o autismo em 3 níveis, né? O 1, o 2 e o 3. Eu estive no nível 3, onde eu era totalmente dependente da ajuda de outras pessoas para fazer qualquer coisa, né? Me alimentar, me cuidar, e eu não falava, né? Não falava absolutamente nada. Até que o Evangelho chegou na minha vida e quando eu aprendi a história da salvação e aceitei a Jesus Cristo, então assim, o mundo se cortinou para mim. Eu consegui entender a vida, eu consegui entender as relações humanas, eu consegui entender o que era o amor, né? E aí eu conseguia ter relacionamentos com as pessoas através do amor de Cristo. E eu fui me desenvolvendo, né? E ao longo do tempo, através do estudo da palavra, da convivência com a minha comunidade de fé, eu passei para o nível 2 de suporte, que é onde eu já passei a ter
uma certa independência. Eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, mas mesmo assim eu precisava de ajuda para algumas coisas. E depois desse último episódio da minha vida agora, que nós vamos conversar um pouco, né, forçadamente, pelo nosso Deus que sabe de todas as coisas e que preparou para mim mais esse presente, eu creio que se eu fosse fazer novamente os testes neuropsicológicos, né, eu sairia como nível 1, porque hoje eu sou totalmente independente, né? Até mais ou menos 2 anos atrás eu ainda precisava de ajuda para muita coisa, para ir ao comércio, para ir ao médico. Eu não fazia as coisas sozinha. Hoje eu faço isso tudo sozinha, sou totalmente independente, cuido da minha casa, dos meus filhos, do meu trabalho, sem necessitar de um apoio constante do meu lado. Né? Necessito, sim, de amigos que estejam me dando suporte, mas não daquela ajuda diária, mais eu não preciso mais. Eu consigo viver de uma forma independente. Então, eu cheguei no nível 1, né? Então, o que classifica o 2, 3, o 2 e 1 nível de autismo é a quantidade de ajuda que a gente precisa para sobreviver. Os sintomas são os mesmos, não muda, né? É só o suporte que a gente precisa, às vezes uns mais, outros menos. Alessandro, um dia a gente pode marcar uma entrevista para que você conte com detalhes toda essa questão desse milagre mesmo de Deus na sua vida. Nós estamos no século XXI e é o mesmo Deus que continua operando e descortinando um mundo novo para as pessoas. Como isso me lembra das inúmeras histórias que a gente vê na Bíblia, a mulher que tinha a questão do fluxo de sangue, o homem que estava perto ali do tanque de Betesda, tantas pessoas que não conseguiam ver e provar o mundo com toda a intensidade, mas aí Deus vai lá e chama a vida, né? E eu vejo a Alessandra como um exemplo desse milagre vivo do Senhor chamando cada vez mais a vida para mais descobertas, e isso é lindo. Mas agora entrando então para o nosso assunto, que tem tudo a ver com a história de vida da Alessandra, a gente está contando que esse Agosto Lilás, essa campanha que é uma lei, né? A lei número 14.448, de 2022, tem esse objetivo de instruir a população para reconhecer a questão dos casos de violência, que não necessariamente são violência só sexual, né? Ou então violência só física, mas pode ser violência moral, psicológica, e a gente vai falar sobre isso. Alessandra, eu sei que isso tem a ver com a questão também do teu matrimônio, então conta pra gente em que dado momento você se casou, como você estava naquele tempo e o que você passou para reconhecer e para apontar aqui para as nossas ouvintes que isso deve servir de alerta. Eu me casei aos 34 anos, faziam 2 anos que eu tinha descoberto o autismo, né, sido diagnosticada mesmo. Na verdade, eu sempre soube que havia alguma coisa errada comigo, mas assim, minha família era resistente e procurar ajuda médica. Então, eu saí de casa e procurei descobrir o que eu tinha, né? Fui diagnosticada e 2 anos depois de tratamento, bem melhor, e me casei aos 34 anos. O que acontece? Logo que eu me casei, a pessoa que esteve comigo, ele começou a dar alguns sinais de que poderia vir a ser que acabou sendo mesmo, né, um casamento abusivo, de violência psicológica, verbal, porque ele passou a ser uma pessoa extremamente possessiva, né? Então, tudo que eu fazia precisava da permissão dele, todo lugar que eu ia tinha que ser com ele, né? Mas, no primeiro momento, eu achava aquilo até romântico, não via assim com maus olhos. Né, uma questão do autismo, que nós vamos falar aqui na outra pergunta, que é muito perigosa para a mulher autista. Depois, esses comportamentos foram avançando, né? Ele foi me fazendo acreditar que ele era fundamental para a minha sobrevivência. Então, conforme ele foi aprendendo como o autismo funcionava, ele me deixava desestruturada psicologicamente, me deixava desregulada, me deixava abalada, mais dependente de calmantes.
E o que ele fazia? Então, ele saía com as crianças e eu estava sempre debilitada, e isso foi me deixando mais deprimida, me sentindo mais impotente. Aí ele começou a dizer assim que os lugares que eles frequentavam, ele com as crianças, não dava para mim, porque tinha muitos estímulos sensoriais, eu ia passar mal, e eu fui me isolando cada vez mais. E tudo isso ele colocava como um cuidado, né? Ele estava cuidando de mim. E cada vez que eu ia ficando mais dependente e mais doente, né? E mais dopada de remédios, cada vez eu dependia mais dele. Por quê? Porque aí mesmo eu não saía, né? Aí mesmo que eu não fazia as coisas. E aí eu ia acreditando cada vez mais que sem ele eu não ia sobreviver, né? E tudo isso ia me levando a um sentimento assim, de medo de ficar sem a presença dele do meu lado, porque realmente eu já estava confiando plenamente de que ele era tudo para mim. Eu tinha vergonha de mim mesma, já estava começando a sentir vergonha daquilo que eu era, me sentindo culpada por não ser uma boa mãe, porque eu era cheia de problemas, como ele me fez acreditar, né? E isso tudo me deixou numa situação psicológica completamente arrasada. Eu já não acreditava mais em mim, no meu potencial. Ele foi minando a minha pessoa, né? E sempre numa dependência muito grande dele. Até que ele me confessou uma traição, mas ele acreditava que eu ia aceitar, né? Porque como eu já estava muito dependente, ele nunca pensou que eu iria assim, reagir, né? Eu estava completamente prostrada já diante da situação do casamento, ele nunca pensou que eu iria reagir, mas eu dei um basta naquele momento, né? Eu vi que a traição já era uma coisa que, biblicamente, né, eu não poderia viver, porque eu estava numa situação até de prostituição, né? Vivemos a 3. E aí, quando ele percebeu que realmente ele tinha perdido o domínio sobre mim, aí vieram essas agressões mais fortes, né? Não chegou nunca a ser física, né? Como você citou no início, mas psicológica foram cada vez mais intensas. E até que eu necessitei mesmo de ajuda para fazer um boletim de ocorrência e conseguir uma medida protetiva. É importante que as ouvintes entendam isso. Esse tipo todo de violência é violência, sim, né? E a lei nos protege de tudo isso, né? Eu denunciei, consegui uma medida protetiva para poder tirá-lo de casa e reconstruir a minha vida, né? Foram 12 anos desse casamento muito abusivo, e que eu precisei recomeçar a minha vida novamente, então, com a saída dele, né? E atualmente a gente sabe que a Alessandra ela vem sendo acompanhada até pelo pastor Luiz Saião, então todo esse processo de caminhar sozinha, ter autonomia, depender de Deus, mas andar biblicamente, porque eu acho que esse é um grande ponto que muita gente fica preocupada. São pessoas que amam a Deus de todo o coração e querem fazer o que é certo, mas não precisam estar em um casamento abusivo, seja ele psicologicamente falando ou da parte de violência, porque Deus quer cuidar da nossa vida. Então, sim, ele ama o casamento foi proposto por ele, mas ao mesmo tempo ele não quer que a gente sofra, né, no psicológico ou na pele, caso esteja fora dos padrões dele. Por isso eu queria que você também comentasse como é importante, Alessandra, para uma pessoa que venha passando por violência reconhecer, porque muitas vezes a gente vai achar, mas não é, né? Reconhecer e buscar também um pastor que tem um entendimento bíblico claro, que ame o evangelho, para que possa nos apontar um caminho para sair desse lugar da violência. Realmente é muito importante, porque no primeiro momento, quando eu procurei ajuda, a palavra sempre não, você tem que batalhar pelo seu casamento, né? É lógico, nós temos que batalhar pelo nosso casamento. Em primeiro momento, o perdão, né? A primeira coisa que eu fiz foi liberar o perdão, para eu poder me sentir livre e leve para seguir os próximos passos que viriam. Isso eu digo que é fundamental.
Se eu tivesse carregado ressentimentos, seria muito mais difícil a caminhar. Mas nem tudo tem como ser restaurado, né? Nem tudo tem como ser reconstruído. Porque, veja, na minha situação, biblicamente é errado. Eu não posso viver 3 pessoas num relacionamento, né? Então, eu recebi muitos conselhos de que não, permaneça, fique, espere, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Sim, Deus é grande, Deus é poderoso, Ele pode fazer o impossível, mas tem situações em que nós temos que ter sabedoria e o entendimento, e como você disse, a orientação correta também, né? E nem tudo dá para ser como nós gostaríamos que fosse, né? O divórcio não é uma coisa boa, não sou a favor, não estou defendendo de maneira nenhuma, mas tem casos e casos, e quando a violência se instala, como se instalou dentro da minha casa, é uma coisa assim que não tem como a gente levar em frente, principalmente quando temos crianças, né? Eu sou autista e até seria um caso para um outro momento, mas eu não levei tantas sequelas, porque pela minha condição nós lidamos com as emoções de forma diferente. Mas para as crianças é algo muito difícil, né? Então, o divórcio não é bom. Mas a situação de violência e prostituição já é uma questão bem complicada, né? Muito bom você pontuar tudo isso, até em outros programas aqui mesmo da casa, né, da RTM, até no próprio Conversando com o Luiz Saião, chegam casos de situações assim. E aí ele fala, a Bíblia nos aponta, né, o Saião explica, a Bíblia nos aponta. Claro que o casamento é instituído por Deus e claro que precisa haver o perdão, mas as duas partes querem agradar ainda ao Senhor, ou uma parte quer continuar com a violência e a outra parte quer agradar o Senhor, né? Então a gente não pode fazer pelos dois. A outra parte quer continuar se relacionando com outras pessoas para além da casa, então não tem como continuar, né? E aí isso é muito importante a gente ressaltar aqui para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes possam procurar pessoas que temem a Deus de todo o coração, mas também não estarem presos em ciclos de violência, como você bem nos explicou, Alessandra. Os filhos também sofrem, e aí, não vendo o padrão bíblico dentro de casa, como também isso machuca eles para o futuro, né? Se continuar se arrastando a situação por muito tempo, porque vai ficar como uma referência de que tudo bem, de que relacionamento inclui violência também, inclui outras coisas, e não, né? Não é o que a gente encontra na palavra. Para terminar, mais por conta aqui do nosso tempo, eu queria então que você também falasse aqui pra gente o que pode servir de alerta para as nossas ouvintes e qual o caminho para sair de ciclos de violência. Então, assim, que palavras, que ações ou que situações tem que acender aquele farol vermelho, né? De que, olha, isso daqui não é normal, não posso aceitar, e ao mesmo tempo, qual caminho você indicaria para sair de um ciclo violento? No caso, eu posso dizer mais para nós mulheres autistas, né? Nós somos muito vulneráveis a entrar no casamento, num relacionamento abusivo, porque nós não temos essa capacidade de entender a intenção do outro, às vezes o que vai nas entrelinhas de uma conversa, né? Nós temos dificuldade de perceber a malícia, a maldade. Então, nós vivemos num mundo muito particular nosso, em pensamentos que são nossos também, que é muito diferente dos demais. Então, nós, mulheres autistas, nós temos que estar sempre fazendo um esforço muito consciente nosso e trazendo sempre a razão, todas essas questões nossas, e quando nós conhecemos alguém, buscar, né, perceber, fazer uma análise de tudo isso de uma maneira bem lógica, para que não venha acontecer tudo isso que aconteceu comigo, né? A gente não pode deixar se levar pelas características do autismo, mas temos que voltar à razão e compreender essas nossas dificuldades e analisar muito bem. E o mais importante sempre, como a gente falou no outro programa, né? A rede de apoio. Fundamental, como a gente conversou, e eu sempre falo, que as igrejas, né, estejam abertas ao conhecimento do autismo,
E se você conhece alguém, né, nossos ouvintes aí conhecem alguém autista, uma pessoa adulta, uma mulher, um homem adulto, nós existimos, né, nós estamos aqui, as crianças autistas crescem e chegamos à idade, à fase adulta, e nós acabamos ficando muito solitários por conta de... Parece que só existe criança adulta, né, Renata? Não existe mais, não existe criança autista, não existe adulto, mas nós estamos aqui e precisamos dessa rede de apoio. É muito importante a igreja estar atenta a isso e as pessoas se aproximarem de nós, estar juntos, porque muitas vezes precisamos de alerta, precisamos de amigos, precisamos de suporte, como eu tive, graças a Deus, toda ajuda. E o importante é isso, são os amigos, são os irmãos, as orações, os bons conselhos, né? Os ajudadores do nosso lado. É fundamental. E aí, quando a gente sai, ser corajoso, ser forte, né? Como Deus falou com Josué 3 vezes, ser forte e corajoso. Não pode titubear e voltar para trás, tem que seguir em frente, né? Sempre. Sinto muito orgulho por isso, pelo meu Deus maravilhoso, que não me deixou voltar para trás, mas ir para frente. Todo mundo que sai da situação de relacionamento abusivo, não volte. Firme em Deus, é forte e corajoso, e vamos em frente, nunca voltar para trás. Que lindo testemunho, é verdade. Ele nos chama à vida, nos chama à frente e nele temos fontes inesgotáveis de recurso para continuar vivendo, apostando na vida, dependendo dele. E muito bom você ter trazido aqui para a gente essa questão de trazer o relacionamento à luz. Pode ser pela questão do próprio autismo, como ela citou, que é a realidade, né, o que ela pode nos contar, mas você também acabou mostrando outras situações que muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos abusivos por algumas faltas, por algumas carências, e aí pensa, então é melhor assim do que sozinha. Não, nenhum tipo de relacionamento abusivo, seja ele psicológico, seja ele físico, é melhor. A gente tem um Deus que cuida de nós, nunca estaremos sozinhos quando estivermos com ele, né? Alessandro, nosso tempo se esgotou, mas depois a gente vai marcar mais entrevista, tanto para você nos contar disso que você trouxe. É verdade, a gente consegue reconhecer mais que hoje se fala sobre crianças autistas, mas quase não se fala sobre adultos autistas e como que eles podem viver bem e como a gente pode também reconhecê-los, auxiliá-los e provermos uma sociedade mais inclusiva, né? E também falar dessa questão dos avanços, né? De percebendo que precisa cada vez menos de suporte, sendo cada vez mais autônomo, né? E ao mesmo tempo mais dependente de Deus. Esse acho que é o grande desafio da vida, né? Conseguir depender menos dos outros, mas ao mesmo tempo, cada dia ser extremamente dependente do Senhor. Esse é o convite para todos nós. Alessandra, beijo no teu coração e muito obrigada de novo por nos ajudar, nos auxiliar aqui em entrevista. Um grande abraço, Renata, para todos que estão me ouvindo. Colocar aí o meu Instagram, é muito bom, tem muitas coisas que eu escrevo lá que pode ajudar outras pessoas. Valtral_Ale. E eu agradeço demais. Esse espaço é muito importante, né? Nossa voz é colocada e que eu possa estar sempre levando essa palavra de conforto, de coragem, né? E como você disse sempre, é a dependência do Senhor Jesus que faz toda a diferença na nossa vida, na minha vida também. Graças a Deus. Amém. E a Alessandra Valtral, para você buscar através do Instagram, o Valtral é VALTRAU. Então, VALTRAU. E se você procurar assim também no nosso site, rtmbrasil.org.br, você vai poder acompanhar a entrevista anterior que a Alessandra já concedeu aqui para nós. E com certeza estará com a gente em outros momentos de entrevista. Alessandra, um beijo. A gente segue aqui para o intervalo com os nossos ouvintes e voltaremos ao vivo com vocês em instantes.